Vamos ver, hoje é terça-feira. Vamos ver quem estará com a gente nessa terça-feira, cedinho da manhã. Olá. Deve ser Eduardo, isso? Olá, Maiara. Muito bom dia. Lupa. Esse é seu nome, amiga? Bom dia. Olá, Gé. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Hoje teremos um tema muito importante. Bom dia, Dani. Será com uma convidada especial. Vou colocar aqui o tema da nossa live. Como a imaturidade vem afetando o seu relacionamento. Vamos ver quem são as pessoas que estarão com a gente agora, nessa terça-feira, 7h07 da manhã, buscando conhecimento, expandindo sua consciência, né? Muitas fichas vão cair hoje, não só para vocês, mas para mim também, tenho certeza. Bom dia, Maicon. Bom dia, Fernando. Bom dia, Cauê. Seja bem-vindo. Ó, o Cauê, fazia tempo que não aparecia. É verdade, fazia tempo que você não aparecia, né, Cauê? Hoje estaremos com a nossa convidada especial, que é mentora de relacionamentos, criação consciente. Você já está me ajudando muito, poxa, que bacana já saber disso, gratidão. E estaremos falando hoje sobre a imaturidade, o quanto ela afeta o nosso relacionamento e focando mesmo na criança interior, que a Dani domina muito esse assunto. Então estou bem entusiasmada para ter essa troca com ela. E vocês, me contem aí como vocês estão. Coloca deixa eu ver aqui, ó. Eu já vou chamando ela pra gente já iniciar, tá? E aí, se vocês tiverem alguém para convidar nesse momento, bom dia, Fábio. Saudades, Cauê, dos nossos eventos presenciais, né? Bom dia, Matheus. Vou chamar a Dani, então. O Matheus é o que tá na mentoria comigo. Bom dia, Matheus. Seja bem-vindo. Vamos continuar expandindo essa consciência. Bom dia, Bruna. O Matheus tá conectadaço. Chamar a Dani aqui, porque eu tô querendo falar com ela. Vamos lá. Estamos entusiasmados por essa conversa. Sim, estamos muito entusiasmados. Bom dia, Olá, bom dia. tudo bem? Tudo bem, Dani? Deixa eu ajeitar aqui para ver se... Beleza. Mulher, eu Então, queria sonhar contigo. por quê? 13h40 da manhã. A minha criança estava ansiosa. 13h40 Sério? da manhã, eu acordei sonhando, acreditando que eu tinha passado da hora. Isso que esse é o Ai, nosso... coitada. Mas Não, estamos aqui. Estamos aqui felizes com esse encontro. Te agradeço por ter aceitado. Tirado esse tempo, né? A nossa diferença é de hora, fica difícil encaixar mesmo assim. Sim, são 5 horas de diferença. Não, obrigada a você pelo convite, de verdade. Para mim é um prazer vir aqui trazer a minha mensagem e que eu acho que está muito alinhada com a sua também. Perfeito. São complementares. Vai ser uma conversa incrível. Com certeza. Ô, Dani, eu vou pedir para que nesse início tu se apresente para o pessoal que não te conhece, né? Beleza. Bom, eu sou a Daniela do Geração de Amor, né? O meu perfil está totalmente voltado para toda essa questão de relacionamentos saudáveis, mas sempre com foco na criança que a gente foi, né? Na infância que a gente teve, como isso afeta os nossos relacionamentos. Eu sou consultora de criação consciente, né? Educação emocional, sou educadora parental em disciplina positiva também, mas hoje em dia o meu foco é muito mais criança interior. Sou uma ex-advogada, na verdade, né? Não trabalho mais como advogada. Mas conforme eu fui entrando nesse mundo da educação, né? Como eu sou mãe de 3 crianças, eu fui entrando nesse mundo da educação e fui vendo que não era suficiente só a gente olhar para ferramentas de educação, que está muito em voga isso. Vamos ver que ferramentas a gente pode usar para educar os nossos filhos com respeito. Essas ferramentas não se sustentam com o tempo. Porque enquanto a gente não olhar para o nosso emocional, né, para as feridas que a gente projeta na relação com os nossos filhos, as ferramentas se dissolvem. Né? Então a gente tem que olhar para o que a gente está projetando, o que é que está doendo aqui dentro, o que os nossos filhos despertam na gente, para sim poder educar com respeito, mas sempre olhando para a gente.
Sim, perfeito. Eu vejo que às vezes a gente fica muito enquadrado dentro dessa ideia de ferramentas e não Sim, experiencia isso realmente na prática, né? E para ti, exato. esse despertar e olhar para esse conhecimento foi através da experiência mesmo com os teus filhos? Porque tu disse que Foi. é advogada, eu acho isso muito legal também de mencionar, né? Porque as pessoas também se colocam, por exemplo, sou advogada, tem que ser advogada pro resto da vida, né? E às vezes Sim. o teu coração, os teus olhos estão te mostrando algo a mais e tu não se permite. Foi nesse momento assim que tu começou a entrar nessa área, na experiência Ó, mesmo? mais ou menos. Na verdade, eu aqui na Espanha trabalhava já como advogada e aqui na Espanha nasceu o nosso primeiro filho. E eu continuei Uhum. trabalhando, né, normal. E fui para o Brasil com a expectativa de continuar trabalhando. A gente esteve no Brasil durante uns 4 anos de volta, depois de morar aqui um tempo, e depois voltamos para cá. Mas eu estava grávida já da minha segunda. E assim, eu meio que fui colocada para fora do mercado por conta dessa segunda gravidez. Foi uma coisa Entendi. muito difícil, porque eu não estava esperando isso, realmente. E aí, fiquei uns anos me dedicando à maternidade, né? Depois veio o terceiro filho, ainda no Brasil. E aí a gente voltou para cá, e nessa época que a gente voltou para cá, eu falei assim: ah, beleza, agora eu vou voltar para onde eu trabalhei, sabe? Porque minha vida toda profissional foi aqui, né? Eu me formei e vim para cá. E aí, falei, beleza. E aí começaram as entrevistas, né? A gente já estava em Madrid, foi super legal, eu estava super empolgada, mas era sempre assim: ah, não, mas o horário é de 8 às 8. Aí eu ficava assim, mas peraí, que horas eu vou ver meus filhos, sabe? Foi nesse momento que deu um estalo, e o Fábio, né, falava muito, o Fábio, meu marido, falava muito, cara, você faz outra coisa. E a crença do diploma, de ser Uhum. advogada, né, de ter estudado e tal, me prendia demais. Não, eu tenho que me dedicar a isso, eu não posso fazer nada de diferente. Então foi muito sofrido para mim. Há 2 anos e meio atrás, decidi, na verdade, há 2 anos atrás, eu decidi parar de buscar qualquer coisa na minha área. Falei, não, eu vou me dedicar à geração de amor e isso aqui vai ser o meu trabalho. E foi aí que eu fui me formando, estudando e entrei de cabeça, né? Uhum. Foi uma Uhum. grande transformação por conta, realmente, quando eu me tornei uma mãe muito autoritária, sabe, Vanessa? E chegou um momento em que eu olhei e falei assim: eu acho que eu não gostaria de ser minha filha, sabe? Eu acho que é Uhum. muito ruim ser minha filha. Eu sou uma Uau. mãe muito controladora e os meus filhos não devem estar felizes. E essa foi aí a grande semente. Eu falei: eu quero estudar mais sobre isso. Eu preciso estudar para entender o que está acontecendo comigo. E foi aí que eu lembro que até um dia o Fábio chegou em casa, botou um livro, né, que falava de criança interior na mesa e falou assim: e se fosse você olhava esse livro aqui, sabe? Aí eu olhei assim pra cara e falei: criança interior? Que bobeira é essa? Eu não conheço esse termo, não sei do que você tá falando. E aí eu fui, assim, uma hora que ele não tava, fui olhando e eu me apaixonei pelo tema. Quando eu comecei, e aquela coisa da projeção, da sombra, né? Eu olhava, falava, nossa, isso aqui é perfeito para fulano. Aí tirava foto e mandava para fulano. Nossa, isso aqui é para ciclano. Vou tirar foto e vou mandar para ciclano. Mas não olhava para mim. A hora que eu olhei para mim, aí eu desabei. Eu falei, cara, tem muita coisa aqui embaixo. Deixa eu olhar para isso aqui. E foi aí que eu entrei mesmo no tema e me Perfeito. aprofundei. Só trazendo aqui para quem está presente, o Fábio, o marido da Dani, esteve com a gente na semana passada, trazendo aqui um conhecimento também riquíssimo sobre relacionamento, emoções e doenças, né? Sim, E Dani, já que tu tocou nesse aspecto de não sabia o que era esse termo, criança interior, eu acredito que tem muitas pessoas que ainda não sabem, né? Eu lembro que quando eu dei de cara com esse assunto, eu não aprofundei assim em estudos, mas na prática eu observo muito a minha criança, inclusive depois a gente vai entrar nessa ideia, eu acho que sim, eu vejo que a formação de crenças está lá na nossa criança, né? Boa parte dos nossos comportamentos hoje são frutos dessa programação criada ali na nossa infância, né? Então, sem dúvida. eu vejo o quanto ela atrapalha não, mas ela se manifesta, né? No meu Muito. relacionamento amoroso e relacionamento para mim, Dani, acredito que para você também, é tudo, né? O relacionamento com o nosso parceiro, com a nossa saúde, com os nossos filhos, com o nosso profissional, tudo é relacionamento, né? Até com o financeiro Sem dúvida. e as crenças da criança estão todas conectadas a esse relacionamento. Então, se tu puder trazer para nós, assim, dentro do teu conhecimento, de uma forma prática para as pessoas, o que seria, assim, para que elas possam compreender esse termo criança interior, né, Sim. pra gente. A criança interior, na verdade, é a nossa essência, né? É o nosso eu essencial. É quem nós verdadeiramente somos. Só que a Uhum. gente se desconecta muito desse eu
quando a gente já nasce, né? Porque aí Uhum. começa, a gente é jogado, né, no caldeirão de crenças familiares, né, desse inconsciente aí coletivo, e começam os julgamentos, as críticas, começam as formatações, né? Você tem que Uhum. se enquadrar nesse modelo, você tem que ser assim, você tem que ser assado, esse aqui é o perfil ideal, e aí você começa simplesmente a tolir essa pessoa, né? E essa pessoa deixa de ser quem ela é para ser alguém que esperam que ela seja. E a Uhum. criança interior ferida é justamente, a gente chama, é uma etiqueta que a gente dá para esse conjunto de experiências dolorosas da nossa infância, né? Uhum. Tudo que a gente vivenciou lá, que gerou dor e que a gente não pôde integrar, isso fica na sombra. Então é sombra também, né? A gente dá essa etiqueta aí para justamente para essa parte da infância dolorosa. Isso que não foi integrado, né? Essas dores aí que a gente não pôde manifestar, que a gente não pôde realmente elaborar, isso fica jogado na sombra e é justamente isso que domina as nossas vidas, né? As nossas relações, isso se projeta nas nossas relações. E os filhos, sem dúvida nenhuma, são um portal gigantesco que trazem isso à tona, sabe? Eles trazem com muita força, porque eles nos conectam com a criança que a gente foi e com as memórias emocionais que a gente tem dessa época. Então é muito doído, né? Eu que acompanho muitas mães, eu não acompanho só mães, inclusive há homens solteiros que me procuram, né? Para Uhum. entender as infâncias deles, porque eles não conseguem entender como eles não conseguem estabelecer relacionamentos amorosos, ou porque todos os relacionamentos profissionais dão errado, né? Então, assim, é doído você ver como muitas mães chegam para mim e falam assim, Daniela, eu odeio ser mãe, sabe? Eu amo meu filho, Uau. mas eu odeio ser mãe. É muito difícil, ele me conecta com muita coisa ruim e eu não tenho vontade de estar perto. E aí, sim, essa mãe é má? Não, gente. Ela não é uma mãe má. Ela não é uma pessoa ruim, de jeito nenhum. Ela Uhum. simplesmente está se conectando com coisas que ela nem imaginava que ela tinha guardadas. E essa é a grande oportunidade que ela está tendo agora de integrar tudo isso e de deixar isso sair para que não domine mais a vida dela e as relações dela, entendeu? Uhum. Uhum. Eu vejo que a nossa vida, em vários aspectos, nos dá uns empurrões para que a gente olhe para a gente mesmo, para que a Sim, gente se responsabilize, né? E o filho, eu acho que é o empurrão final, assim, né? nossa, Agora ou vai mesmo, é um ou abismo realmente. ali. Exato. Ou então, em muitos aspectos, é as pessoas que não buscam, né? Mesmo assim, não buscam, e aí o conhecimento, e aí criam esse relacionamento que não é interessante, né? Que não é proveitoso, que não traz aquela convivência amorosa que tu pode ter, né? Aquele aproveitar, aquele desfrutar, que mesmo assim tem os momentos difíceis, porque eu vejo que não sou mãe, mas eu vejo que deve ser o maior desafio que existe, né, pra gente, mas ao mesmo Sim, tempo eu costumo olhar a vida dessa forma, de uns tempos pra cá, logicamente, desde quando venho olhando pra minha sim, criança, de que todo o desafio é uma oportunidade, né? Então, quanto sem maior o dúvida. desafio, maior é a recompensa. Então, quando tu consegue construir um relacionamento de forma cada vez mais madura, né, observando que aquilo que a criança tá te trazendo é um reflexo teu, e como isso Sim. acontece, né, Dani? Por que esse reflexo? Porque como eu, sem filho, posso não enxergar e com filho é inevitável. Eu preciso olhar para isso. Porque com o filho, as reações emocionais são muito mais intensas. Então, se o teu marido fala um não para você, você não vai avançar necessariamente nele. Mas no filho Ah, você pode avançar, porque ele é ah, mais fraco. E boa. aí ele é muito mais vulnerável. Então, a hora que a Uhum, criança fala, não vou fazer, e aquilo te desperta uma ira gigante, e você uhum, avança na criança, você vai fazer sim, aí você vê que tem uhum, coisa ali por trás. Porque não é uhum, normal, né, uma pessoa falar não para mim e eu ter vontade de avançar. Isso é porque essas emoções estão se atualizando, estão vindo à tona, igual um tsunami, e aí você vê, não, peraí, é desproporcional, isso não é de agora. Não é esse não que está me gerando essa ira, isso é de trás. Né? Então, assim, com filho é muito mais fácil porque é uma pessoa vulnerável na tua frente. E uhum, você inconscientemente se aproveita disso. Só que sim, chega uma hora que isso pode se tornar algo insuportável. Né? Eu uhum, tenho clientes que me procuram, pessoas que me procuram e que se tornaram clientes e falam, Daniela, uhum, eu descarrego a minha ira no meu filho. Meu marido nem sabe. E você fica assim, o que eu faço? Né? Porque eu quero ajudar essa pessoa, mas essa ajuda é ela que tem que se dar. Eu é, posso ali iluminar esse caminho,
Mas a ação, a mudança de conduta, de padrão de conduta, só pode ser a pessoa fazer. Não posso fazer nada por ela. Então, eu posso Uhum. mostrar as consequências das atitudes dela, eu posso mostrar o que está se atualizando aí da infância dela, de todas as dores que ela viveu. Mas se ela não quiser mudar essa atitude, ela vai continuar massacrando esse filho, e esse filho vai ter que depois seguir a jornada dele para se curar das suas dores, entendeu? Sim. Essa ideia que tu trouxe de pegar o ser que é mais invulnerável, né? Vulnerável. Vulnerável na tua frente. Então, o que que acontece? A gente pode muito bem comparar ao masculino e o feminino no relacionamento. O masculino, que eu digo em A relação à energia. força, né? Isso. E a força realmente. Então, Sim, de repente, ali tu vê a mulher, né, como mais fraca, como mais vulnerável. E também esse pode se manifestar, né? Chega na agressão física, por exemplo. Mas sim. não é a agressão física em si que está acontecendo agora do nada, né? É uma série de fatores que você não vem olhando e que nesse momento explode. Então é um exemplo que dá para comparar entre o relacionamento amoroso também, né? Não Sem necessariamente com dúvida. o filho, mas nesse caso onde a pessoa é mais vulnerável e tu acaba extrapolando essa raiva que na verdade é algo que está te sinalizando, né? Olha só, Sem existe aí dúvida. algo, Sem observa dúvida, e sem dúvida. Essas feridas que a gente traz da infância, Vanessa, elas se projetam em todas as nossas relações. E sem dúvida Uhum, nenhuma, além dos filhos, mas para quem não tem filho também, uhum, o relacionamento a dois, né, é maravilhoso para a gente se autoconhecer. Porque ainda uhum, mais quando a gente entra assim num relacionamento abusivo, aliás, quando a gente tem várias feridas da infância, aí foi muito desamparado nas nossas necessidades na infância, não foi visto, se sentiu invisível, não escutado. É muito fácil de a gente entrar em relacionamentos tóxicos na vida adulta. Até uhum, porque, e aqui dando um exemplo, né? Quando a gente é criado num padrão autoritário, por exemplo, né? Que os pais batem, e ainda falam, muitas vezes, muitos pais ainda falam, não, mas eu tô te batendo por amor, porque você precisa ser exato. educado. Então, assim, essa pessoa cresce com a ideia de que quando ela apanha, tá sendo por amor. E a Uhum, criança, ela faz uma interpretação literal da vida. Ela não tem noção das outras coisas. Então, assim, ela pegou aquilo, apanhar é amor. Então, tá bom. Quando me baterem, é amor também. E aí ela entra num relacionamento mais velho, adolescente ou jovem, e aí tem, obviamente, né, a gente busca os nossos pais nos nossos relacionamentos a dois. Não uhum, tem jeito, né? Isso é uhum, a gente está buscando amor ali dos nossos pais. Então a uhum, gente ressoa com uma pessoa que traz essa informação também de violência, né? Só que elas vão estar em polaridades diferentes, porque para ter um que apanha tem que ter um que bate. Né? sim. Não vai dar para os dois baterem ao mesmo tempo, vai ser difícil. Pode acontecer, mas normalmente a gente vem polarizado. E aí, por que ela pode ficar perpetuando essa violência no tempo? Porque ela acredita que aquilo é amor. E para Uhum, ela é super difícil de sair daquilo, porque essa pessoa uhum, depois se arrepende, desculpa, eu não devia ter feito isso. Ah, não, é verdade. Eu devo ter causado algum problema para ele uhum, querer me bater. A culpa é minha também, ou seja, que é o que a gente interioriza quando a gente é criança. Eu fiz porque eu te amo. Você também tem culpa nisso. Culpa, né? A ideia de culpa é uma coisa que na infância o que que faz a gente. O que que o castigo faz com a criança? Faz justamente a criança se sentir culpada. Faz ela se uhum, sentir humilhada, triste, né? Muitas vezes ela tem vontade de se vingar, ou seja, o castigo é uma coisa que não resolve. Infelizmente, né? As pessoas ainda têm essa ideia de que o castigo é ótimo, mas não. Essa pessoa vai crescer com a ideia de que ela é inadequada. Ela merece o castigo, ela merece sofrer. E ela entra num relacionamento desse e aceita porque ela vincula essa ideia com amor e ela também, o nível de respeito, de autorrespeito é baixo, porque ela não foi respeitada na infância. Então, uhum. assim, o respeito, a criança aprende a se respeitar sendo respeitada e não respeitando, né? Muita gente acha que, ah, não, antigamente as crianças eram muito mais respeitosas. Não, as crianças tinham medo, é diferente, tá? Elas tinham muito medo de sofrerem algum tipo de represália dos pais, de serem castigadas, de apanharem. Então, elas respeitavam, elas obedeciam, se Uhum. submetiam à vontade dos pais por medo, não era por respeito. Né? Respeito é algo que a gente aprende sendo respeitado. Então, elas tinham medo. E elas não aprendem a se respeitar por conta disso. Uhum. Essa é exatamente a visão que eu trago para a abordagem de relacionamentos, né, amorosos. A ideia de a pessoa, por exemplo, hoje em dia tem muito essa questão de desconfiança devido às redes sociais, né? Sim, A mulher hoje em dia ela está muito perdida nessa possessão, nesses ciúmes, nesse controle, né?
que não deixa de ser todos os comportamentos lá da infância, né? Sim. E aí, ou talvez que a mãe ou o pai tinham com ela, né? Muito controladora, ou que ela mesma criou na cabeça dela em relação a como ela tinha que ser, em relação à mãe dela. Eu vejo que por exemplo, eu trouxe crenças para o meu relacionamento de competição, porque eu era filha de dois irmãos mais velhos. E aí eu Ah, ficava sim. competindo. Então, assim, meu parceiro fazia alguma coisa, eu achava que ele tinha sido melhor que eu. E, Se nossa, sentir inferior, né? exatamente. Então, eu fui desmascarando, por exemplo, a inveja no relacionamento amoroso. E o que a gente precisa para fazer isso? Me corrija se eu estiver errado, mas eu vejo que é realmente assumir esse posto de responsável por aquilo que você sente e também interpretar isso não como algo ruim. Porque normalmente a gente pensa assim, nossa, eu tô sentindo inveja do meu parceiro, que horror. Nossa, me crucifico por isso, Não né? tem nada de errado em sentir nada. Exato, exato. É um sentimento que tá vindo para que tu observe, né? E quando tu Exatamente. observa, tu consegue fazer o quê? Tu consegue lidar com ele, tu consegue ter clareza, tu consegue se preparar para falar a verdade, trazer ele no melhor momento, de uma forma que tu se sinta confortável, né? E eu vejo que acontece nos relacionamentos, Dani, é que a gente percebe isso e aí se culpa ou se envergonha e guarda isso. E aí não resolve, e aí isso vai aparecer de novo, né? E de novo, e de novo. Exatamente. A gente vai ficar repetindo essas experiências até a gente conseguir olhar para isso. Isso é outra crença que a gente traz da nossa infância, né? De que sentir algo é ruim, né? Uhum, Sentir raiva é feio, sentir ciúmes uhum, é feio, sentir sei lá o que é feio. Não tem nada de feio, não dá pra gente moralizar os sentimentos, né? Sentimentos são sentimentos, eles estão contando uma história nossa. Então, perfeito. assim, se eu tô sentindo inveja do meu parceiro, eu tenho que olhar de onde vem isso, né? Uhum, Que história está me contando? Para onde me remete, né? Para onde me remete essa inveja? uhum, Isso a gente ouve muito na infância, sobretudo com relação aos irmãos, né? uhum, Muito ciúmes, né? Então, ai, que feio você sentir ciúmes do seu irmão. Você tem que ser o melhor amigo, você tem que ser responsável por ele, você uhum, tem que. Ou seja, a criança cresce se achando a pessoa mais inadequada e ruim da vida. Porque uhum, ela, de repente, não sente esse amor todo pelo irmão, tá? Porque uhum. isso é uma crença também que o irmão tem que ser melhor amigo do outro. Não, não precisa, né? Tipo, a gente não tem nada a ver com essa relação, é deles. Sim. Você tem que ser responsável por ele, ou seja, cresce às vezes, os dois crescem e o mais velho continua achando que tem que controlar e solucionar as Uhum, besteiras que o irmão mais novo faz, né? uhum, E assim, eu não posso sentir ciúme, tá? E o que que eu faço com isso que eu tô sentindo? Se é errado sentir, então tá. O que que eu faço para não sentir? Jogo pra sombra. E uhum, aí, muitas vezes, eu vou projetar todos esses ciúmes no meu parceiro, meu relacionamento a dois, né? E uhum, aí tem um ciúme desmedido, sem sentido, né? uhum, Porque eu tô ainda interpretando a minha experiência atual com as lentes da minha experiência de criança, quando eu me sentia inseguro porque eu achava que tinha que competir com meu irmão, porque eu achava que eu perdi espaço, porque meu irmão chegou e tomou o meu posto, ou seja, eu ainda uhum. estou com aquela interpretação lá de que eu tenho que competir para ser visto, para chamar a atenção. Né? E aí, como eu me sinto inseguro, essa insegurança eu levo para o meu relacionamento também. E posso levar para o relacionamento a dois, posso levar para o relacionamento com o meu filho, posso acabar competindo por atenção com meu filho, com parceiro, sabe? Isso é Uhum. muito comum acontecer. E isso que a gente traz lá de trás, todas essas carências, né? Mas os filtros. Todas essas interpretações vão ser filtros para as interpretações, para as vivências de agora. Então, se eu, Uhum. por exemplo, eu gosto de dar bastante exemplo que assim as pessoas se conectam. Sim. Por exemplo, se eu tive uma experiência de abandono, né? Que eu interpretei como abandono, sei lá, um pai ausente, mas não porque ele tivesse me abandonado, mas sim porque Uhum. ele trabalhava muito, ele estava sempre viajando, ele Uhum. estava sempre fora. Então eu vivo Uhum. aquela situação, né, desde o abandono, ainda mais se ainda tiver uma mãe perto que está sempre reclamando, está sempre sofrendo e dizendo que seu pai nunca está em casa, eu estou sempre sozinha, é muito difícil, ou seja, eu me sinto uma carga para minha mãe, no fim das contas, Uhum. né? E aí, assim, às vezes essa pessoa cresce e tem dificuldade, às vezes, de se despedir das outras. Porque ela interpreta aquela despedida como algo, como um abandono também. Ela Uhum. sofre como se estivessem abandonando ela, e essa pessoa só está saindo da casa dela. Ou elas só estão Uhum. se despedindo numa cafeteria, e não tem nada demais. E é Uhum. óbvio, né? Aí essa pessoa, se ela não tomar consciência disso, e que com certeza antes de ter filho vai ser difícil dela tomar consciência disso, todas as situações em que o filho, que ela sentir de repente, que o marido está saindo de casa, ela vai sentir abandono para ela e vai projetar isso no filho.
e vai jogar Uhum. o jogo da culpa do tipo, ó, você tá abandonando seu filho. Você é isso, assim, assim. Ou seja, ela tá vendo a situação com filtro de criança, o filho provavelmente não tá nem experienciando dessa forma, mas isso é uma projeção das minhas dores. Então eu tô Uhum. cobrando do meu marido uma carência que é minha de criança. Eu projeto nele algo que eu esperava do meu pai e não do meu marido. Uhum. Entendeu? E isso Uhum. acontece o tempo inteiro. E aí já com todas as feridas, né? Já seja abandono, rejeição, humilhação, tudo, né? Justiça, traição. Aí que a gente tem que estar atento que a velha história da sombra, que eu vejo no outro diz mais de mim do que do outro. E quando eu começo a olhar para isso, realmente é a grande virada de chave, porque eu Uhum. começo a olhar assim com alta responsabilidade. Peraí, isso é meu. Eu tô Uhum. cobrando dele algo que é meu. Não quer dizer que o outro não faça, mas se eu tô Uhum. enxergando é porque eu também tenho essa informação dentro de mim. E aí Uhum. eu acho que é a grande libertação, porque aí você consegue olhar para você de outra forma e fala: peraí, eu posso mudar isso aqui, sabe? Eu tenho Uhum. poder para mudar isso aqui. A gente acha que a gente é muito desempoderado, né? Mas não, a Uhum. gente tem muito poder para mudar tudo, para a Uhum. gente co-criar a nossa realidade. Tu falaste em exemplos, eu anotei até alguns aqui para mim não esquecer que eu observei, transformei e eles aparecem, né? Por mais que tu pensa assim, Sim, transformei e nunca mais sofro disso. Não, ele vem e te surpreende de uma maneira inacreditável. sim, E vem com eu me força. livrei, eu me livrei da vítima, né? Em alguns aspectos, às vezes ela aparece, mas a vítima eu usava da doença para chamar a atenção da minha mãe, porque ela me dava carinho por presentes, né? A forma dela amar, muito Sim, presente, até viveram eu acho que a época dos meus pais viveram muito materialismo, né? Hoje em dia a gente tá querendo sair disso, né? Mas sair, ali foi o exato. auge, né? Casa, carro, televisão, Sim, geladeira, sim. seja. E ela me dava muito presente e eu ficava doente para ganhar a atenção, o carinho, né? E aí com o meu parceiro a mesma coisa. Hoje fazem o quê? 3 anos, 4 que eu não fico doente. Mas Olha que antes eu beleza. vivia doente. Eu vivia doente, porque eu acreditava na doença. Inclusive, eu ia pro médico e eles não entendiam o que eu tinha. Eu tava morrendo de dor, eles não entendiam o que eu Era tinha. febre emocional, era tudo emocional. Exatamente. Então, a vítima, o sentimento de inferioridade também em relação aos meus irmãos, e eu fui levando isso para a escola também, né? Inferioridade com os coleguinhas, Sim, comparação, sim, tudo isso no meu relacionamento, tanto com o meu parceiro, tanto com as minhas amizades. Eu sempre me conectava e achava, por exemplo, hoje que contigo eu sempre acharia que tu é muito melhor que eu. Isso já ia baixar a minha crença de capacidade, talvez eu nem sim. entraria em contato contigo. Inclusive, essa foi uma troca que eu tive com o Fábio, né? Foi. Que me travava de conectar as Olha, pessoas porque eu achava, não sei, não vinha nenhuma comunicação específica, mas me travava. Então, é reconhecer as tuas travas e até mesmo, nem as travas, mas as tuas manifestações, né? E essa frase que tu disse, o que eu sinto é meu. Isso eu usei muito uso muito como quase um mantra, assim, na minha vida, sabe? Eu tô passando por algo, tô sofrendo, eu olho, que assim é meu, porque o automático da mente é querer projetar, não, peraí. Eu sim, projeto e logo eu acredito que é ele quem tá me trazendo isso. E como tu disse, sim, sim, porque a gente se complementa, né, Dani? Então, assim, como tu trouxe o exemplo antes, se eu tenho a crença de que amor é agressão, né? Quando eu tô te batendo por amor, então eu vou procurar alguém que conecte a essa crença. Então, sim, eu nunca acho que nesse momento a gente quebra também a ideia de vítima, né? sim. Nunca sou a vítima de nada. Na verdade, se eu me coloco nesse posto, eu vejo que quando eu falo desse assunto, as pessoas meio que não aceitam, Não né? Porque aceitam, não que quer aceitam. acusar muito o outro, né? Mas esse é um posto que não é legal. Eu já estive nesse posto, né? Eu acho que quase Nem um nós, pouco. principalmente feminino, né? Feminino muito mais emocional, né? Muito mais sentimental, entra nesse mergulho vitimista. E, poxa, tu vive incapaz, como tu disse, né? Tu não acredita Ex que tu pode mudar exa o resultado. exatamente. Uhum, Exatamente. Essa questão que você trouxe da doença, Vanessa, é bem interessante, porque assim, esse é um comportamento aprendido pela criança, tá? É igual aquele comportamento que a criança aprende de, vou até o limite, porque tem uma hora que meus pais vão ceder e eu vou conseguir, uhum, né? Tem uma hora, se a gente cede sempre, se a gente não é firme na nossa colocação, a criança vai perceber que uma hora dá pra conseguir. Ela não sabe ainda quanto tempo, mas ela vai até o limite e aprende que dá, né? A doença é a mesma coisa. Quando a criança percebe que toda vez que ela adoece, os pais param para dar atenção para ela, uhum, ela percebe assim, cara, beleza, dessa forma eu obtenho amor. É igual a criança também que, fazendo um monte de besteira e tendo um comportamento desafiador, percebe que pelo menos os pais ali param para brigar com ela. Ah, eles olharam uhum, para mim.
Então, toda vez que eu fizer isso, eles vão olhar para mim. E a gente busca amor desesperadamente, de qualquer forma, no fim das contas. Então, a doença é muito comum, né? E a gente levar para a vida adulta isso de, vou ficar doente, que assim eu busco amor, eu consigo amor. E a gente escravizar, no fim das contas, né, os adultos, as pessoas que estão à nossa volta, até os nossos filhos já adultos, porque eles têm que cuidar de mim. Eu estou buscando amor, mas olha o que eu estou fazendo com o meu corpo, né? E com a minha vida. Estou me colocando nesse lugar pior de vítima, destruindo a minha saúde para poder obter esse amor, que na verdade nem vem, né? Porque eu não tenho amor por mim. Exato. No fim das contas, as pessoas têm pena de mim. E aí podem até cuidar de mim, mas não por amor, porque esse amor não existe dentro. Eu só consigo projetar fora o que eu tenho dentro. Se eu não me amo, como é que eu vou conseguir amor dos outros? Eu vou conseguir algum apoio ali por pena. Entendeu? E você tinha falado outra questão, foi a vitimização. É porque eu conectei com outra coisa. Deixa eu ver aqui. Peraí, para não esquecer. Às vezes eu vou te interromper, senão eu esqueço. Isso é questão de a gente achar que o problema está no outro, né? Esse é o grande problema dos relacionamentos. Aliás, a nossa imaturidade, a nossa infantilidade se plasma justamente aí, que a gente acha que o outro tem que mudar e que o problema vem do outro. A hora que o outro mudar, a minha vida vai ficar tranquila e o relacionamento vai de vento e popa. Mentira. Mentira, porque enquanto eu não mudar, o outro pode virar monge no Tibete e a minha vida vai dar uma meleca, porque eu não mudei nada. Então, assim... Ainda ele muda, e aí o que acontece? Eu sinto que daí eu já não sou mais merecedora dele, porque, né? Sim. A gente fica esperando a mudança do outro, pode o outro mudar e aí eu não mudei. E aí a gente para de ficar alinhado, a gente deixa de ficar alinhado, e muitas vezes, assim, quando um vai num caminho muito grande de mudança, no fim das contas, muitas vezes o relacionamento abre, porque... assim, não tem sentido continuar, né? Eu não fiz o meu caminho de mudança, o outro ficou tão diferente que já não agrega mais aquela relação, né? Então, assim, achar que o problema é do outro, que a responsabilidade é do outro, que a culpa, então, é do outro, esquece, isso é imaturidade, não tem jeito, né? E isso é muito comum, isso que você estava falando, lembrei agora, a questão da mulher que está no relacionamento violento, né? E que aparentemente está confortável ali, claro, zona de conforto, né? É algo que a gente conhece, apesar de ser horroroso, a gente conhece, então a gente tem medo de mudar. Essa mulher, ela aparentemente gosta de estar... Eu tô falando mulher porque normalmente quem apanha é mais mulher, né? Homem não costuma ser quem apanha por uma questão de força física mesmo, né? Sim. Então, assim, ela fica ali naquele lugar porque ela tá buscando amor, porque ela tem essa informação, ela traz isso da infância, de repente ela viu o pai e a mãe se baterem, né? Tem uma relação violenta também. Então, aquilo para ela é um modelo de relacionamento que, por mais que seja disfuncional, ela absorve como modelo. Né? Por mais que ela fale, eu vou fazer tudo diferente, não adianta. Se ela não tiver relação com os pais aí curada, ela vai também atrair um parceiro para poder olhar para isso. Né? E ela é totalmente responsável por isso, porque ela aceita estar nessa posição. Ela aceita se desrespeitar a esse ponto. Então, só vai mudar a hora que... Ou quando o cara desistir, ou falar não quero mais, pra minha relação acabou, ou quando ela fala assim, cara, ninguém me bate mais, acabou, sabe? E ela sai fora, né? Porque dificilmente uma relação dessa vai mudar da noite pro dia. E para você falar, eu não aceito mais que me batam, tem que ser da noite pro dia. Chega, cortar o mal da raiz. E esse é um movimento interno. A pessoa tem que querer. E esquece a mudança do outro, porque o outro pode ser que mude ou não. Né? Mas para eu mudar, para minha relação mudar externamente, eu tenho que mudar minha relação comigo. Se eu continuar me desrespeitando e não me amando e me tratando dessa forma, esquece, eu só vou ressoar com pessoas que sejam violentas comigo. Porque é assim que eu me trato, entendeu? É perfeito você trazer esse ponto, porque essa é justamente a maior objeção que tem para a pessoa realmente, por exemplo, agora eu estou com as inscrições abertas do programa Ágape, e a maior objeção, mas o que adianta eu fazer se ele não fizer comigo, né? Normalmente é a mulher que se conecta mais. Sim, E aí a pessoa não percebe, ok, e o que vai adiantar você não fazer nada e se manter aí nesse lugar que já tá vendo que não está bom. Que não funciona. Exatamente, então é bem essa zona de conforto. Eu estou aqui, não está bom, mas o desconhecido para mim me causa mais medo. Mas eu olharia e pensaria, ok, mas o que pode me causar mais medo do que esse resultado que eu já estou tendo?
né? E se eu não Exatamente. tentar fazer algo diferente, esse resultado ele vai se manter. Pode mudar a pessoa, né? Que nem tu disse, corta o mal pela raiz. Ok, mas se tu não olhar para ti, buscar entender como mudar isso, tu vai conectar a outra pessoa da mesma forma. Porque precisa transformar, né? Porque senão a gente Sem dúvida. segue no aprendizado, né? Exatamente. Vai continuar atraindo essas experiências repetitivas para a gente se olhar. Não vai ter Uhum, jeito. uhum, Isso é curioso, porque isso quando a mãe, por exemplo, resolve mudar o estilo de educação que oferece para os filhos e, eu quero buscar algo que seja respeitoso, vem exatamente essa questão, né? Mas o meu marido não quer seguir essa linha de educação. O meu marido quer ser autoritário. O meu marido é permissivo. Normalmente é mais pro autoritarismo, né? E aí ela fala assim: o que adianta eu fazer essa mudança se meu marido não vai fazer? Escuta, a mudança é algo interno, né? uhum, Quando você muda, o seu mundo muda. Esquece a mudança do outro, né? Eu falo muito, claro, é óbvio que se você tá com um marido que é violento com seus filhos e é violento dentro de casa, pergunte-se por que você está atraindo uma pessoa assim para sua vida? Por que você atraiu e está atraindo essa experiência também para os seus filhos? Óbvio, os seus filhos têm a jornada deles e todo mundo tem o pai e a mãe que precisa para evoluir. Né? uhum. Agora, eu não tenho que parar o meu processo de autoconhecimento ou a minha evolução porque o outro não quer andar para frente. Pelo contrário, né? Quando eu mudo, por ressonância, meu entorno vai mudando. Então, assim, muitas vezes, nesse caso especificamente da educação, muitas vezes o pai, que é um pai desconectado dos filhos, né? Não se leva, não se entende bem, não tem os filhos como prioridade. Quando ele vê, e sempre se relaciona desde a violência, do grito e tal, quando ele vê que a mãe está fazendo uma jornada diferente, que os filhos respeitam a mãe sem grito, que os filhos ali são super ligados com a mãe e abraçam e querem estar perto, ele fala, putz, o que ela está fazendo diferente que eu, né, não estou fazendo? O que será que eu posso fazer para também? Eu queria ter essa relação com os meus filhos. Uhum, Pode uhum, ser que isso desperte, pode ser que não, mas normalmente é o caminho. E é esse pai. Eu tenho alunas do meu programa, do Reaprendendo a Educar, que não tiveram tempo de assistir às aulas e o marido resolveu assistir. E teve uhum. marido, assim, né, me escrevendo, falando, eu nunca imaginei que eu fosse me conectar com a minha criança interior. A minha vida mudou com os meus filhos. Eu assisti o curso, a minha mulher ainda não. E assim, ela me Uau, pegava chorando no quarto, vendo as suas aulas. Eu falei, nossa, que é tão fantástico. emocionante quando você vê que tem homens buscando isso, porque a gente vem numa sociedade extremamente machista por conta do patriarcado, né? Que o homem não Uhum, pode chorar, não tem espaço, é coisa de menininha, sabe? Então, para de chorar de uma menininha, isso é ridículo. Então, assim, nós já fomos reprimidas, né? O normal é a criança, de um modo geral, ser reprimida nas emoções dela, porque não tem espaço para manifestar e a gente para de olhar para as nossas necessidades. E os meninos uhum, foram muito mais por conta de não poderem manifestar mesmo, né? Porque aí é coisa de uhum, menininha. Então, eles se uhum, sentem super inadequados quando têm vontade de chorar. E isso está sendo uma uhum, desconstrução social de os homens se permitirem chorar, dos homens se permitirem se vulnerabilizar. E está sendo maravilhoso ver esse movimento. Mas isso agora é de uma uhum, geração, assim, dos 30 e poucos anos, né? Ainda é uma uhum, galera, assim, da minha idade é mais nova ainda que eu acho. uhum, Porque uhum, o pessoal um pouquinho mais velho ainda se conecta muito com essa coisa de que o homem não tem que fazer isso, o homem não tem que fazer aquilo, o homem não pode chorar, o homem tem que ser firme, o homem tem que apresentar resultado, tem que ser, né, aquela coisa de uhum, estar resolvendo o problema, pepino e trazendo o resultado o tempo inteiro para a mesa. Super proatividade nesse sentido, nesse campo, mas nunca pro uhum, emocional, totalmente desconectados disso. uhum. Muito legal que você trouxe essa ideia do homem buscar o conhecimento. Deixa eu só confirmar aqui que o pessoal tá ok para vocês, que para mim deu uma travadinha agora. Se tiver ok, vocês colocam um coraçãozinho aqui ou um certinho. Tá ok aí para ti, Dani? Tá, pra mim tá. Eu tô vendo você e de vez em quando dá umas travadas na tua imagem, tipo Tá. agora, mas eu te ouço. Mas o Então, áudio tá assim, ok. o Tá. áudio tá ok, o áudio tá ok. A tua imagem de vez em quando para, mas eu Dá continuo te uma ouvindo. travadinha. Tá. É. Essa ideia de o homem buscar o conhecimento, né? O que acontece muitas vezes é que essa ideia de que crescemos nesse mundo, né, patriarcal, do qual tem o machismo, mas agora também que se criou o feminismo, que nada mais é do que um machismo feminista, né? Porque está Sim, aí usando polarizam, né? dos mesmos meios para fazer a diferença, não está fazendo a diferença, na verdade, né? Está fazendo a mesma coisa. E aí o que acontece? Muitas vezes tem esse olhar no relacionamento, né? De tu pensar, tu sentir a mudança e
e simplesmente julgar a pessoa que está na tua frente hoje como ela está. E não perceber que no teu movimento, ó, o pessoal tá ok também, no teu movimento, essa pessoa, ela pode vir contigo, que foi exatamente o que tu falaste, né? Ela pode vir contigo, e aí aquele medo, tá, mas e se eu mudar, ele não mudar? Mas daí tu mudou o suficiente para perceber que essa relação já não é mais importante para ti, né? Exato, E essa pessoa, exatamente. e aí é só. Eu sempre digo que esse medo, primeiro, de dar um passo no novo, é um medo temporário, né? Porque o medo de ficar ali onde eu não estou satisfeito é esse o medo que a gente realmente deveria prestar atenção e decidir não mais querer na nossa vida, né? Porque esse medo ele é temporário e conforme tu vai te descobrindo, tu vai percebendo que tu pode sim mudar o teu resultado, que na verdade foi tu quem Sim, criou aquele resultado e da mesma forma tu exato. pode criar. Então, nesse processo, tu vai, poxa, vendo que as coisas vão fluindo, talvez seu parceiro venha contigo, como tu disse mesmo, mas se eu fico nesse posto de julgar o outro, como eu vejo muito isso nos relacionamentos, ele é assim e não muda, né? E Sim, isso é o que, na verdade, destrói a relação, porque tu tá vendo um comportamento que tu não gosta no teu parceiro, e ao invés de tu perceber como tu, então, que tá vendo, tu tá vendo que isso não é legal, então tu tem uma forma de mudar isso. Então, de repente, propiciar para que essa mudança aconteça, não. Eu já aponto, já digo, ele é assim, não tem jeito. Aí nas rodas de amigo, tu vai lá e fala disso, tu debocha disso, tu exalta isso, que tu tá sim. fazendo? Tá fazendo que isso realmente seja algo fixo. É que nem o relacionamento da criança, né? Da criança com o pai lá. Inclusive, eu treino, Dani, com o meu cachorro. Tem pessoas que pensam assim, não, cachorro não é criança. Mas eu treino porque, lógico, não é, mas, por exemplo, assim, às vezes ele tem medo de trovão. Aí ele fica andando de um Sim. lado pro outro na casa. Aí eu digo assim, nossa, tá com medo. Ou, nossa, tá impaciente. O livro tá impaciente. Hoje eu digo, opa, mas eu queria dizer que o meu filho, quando eu tiver meu filho, eu quero afirmar que ele está impaciente, aí eu já me corrijo, né? Então, assim, Entendi. nessa observação diária, a gente consegue ver as afirmações que a gente faz que não gostaria sobre o outro, né? E o Sim. quanto isso realmente intensifica o comportamento. Sim, sim. Aí eu queria até fazer um adendo, né? Que nesse ponto até de nomear o que a criança está sentindo é importante na educação, tá? Por quê? Uhum, Porque uhum. como é, quando a gente não nomeia, a criança não sabe o que ela está sentindo. Ela sente aquele Interessante. mal-estar e a palavra organiza o pensamento. Então, se eu viro para o meu filho, para de chorar porque você é um chato. Pronto, o chato é o problema. Porque aí eu botei um rótulo na criança. Então, eu estou dizendo que ela é alguma coisa. Agora, se eu viro para ela e falo assim, filho, o que está acontecendo? Você está sentindo mal por quê? Você está irritado com alguma coisa? Você está com raiva? E aí a criança consegue começar a associar aquele mal-estar que o sentimento está Aham, provocando com algum nome. E aí, mais pra frente, ela começa, não, eu tô com raiva, porque aconteceu isso assim, assim. Eu tô frustrada, interessante. porque Aham, aconteceu isso assim, assim, assim. Eu não tô chamando ela de chata, eu tô dizendo que ela tá sentindo alguma coisa. Então, ela consegue, e é super importante aí. Por que a gente não conhece os nossos sentimentos? Porque a gente tinha que reprimir. Né? Para uhum, de sentir isso, que você não tem que chorar, fica quieto, sei lá o quê. Ou seja, a gente acabava nomeando muitas vezes a realidade do adulto, o incômodo que a criança provocava no adulto, né? E uhum, essa criança cresce e leva isso para a vida adulta, assim, eu era muito chato, minha mãe tinha que me castigar porque eu era uma criança muito difícil. Difícil, uhum, chato. Foi isso que organizou o pensamento dela. E ninguém uhum, nomeou para ela por que ela estava chorando, a solidão que ela estava sentindo, a tristeza que ela estava sentindo. Isso não foi nomeado, então por isso que é importante a gente nomear no processo da educação, para a criança começar a identificar o que ela está sentindo. E aí é muito uhum, mais fácil, porque entre raiva, ira, frustração, existe uma diferença catastrófica. E a gente não uhum, sabe muitas vezes quando a gente cresce, porque nada disso foi nomeado na nossa infância. Existe um espectro gigantesco de sentimentos e emoções. Emoções as primárias são algumas, poucas, né? Mas sentimentos são uhum, muitos, né? E a uhum, gente não conhece isso, simplesmente porque em nenhum momento isso foi dito pra gente. Então, decepção, frustração, insegurança, né? Tem tanto nome que a gente às vezes não consegue identificar aí. Sim, o que realmente não deve acontecer é a gente rotular a criança, porque isso sim, uhum, ela leva para a vida uhum, adulta e ela acredita que ela é aquilo que a gente disse para uhum, ela. Por uhum, mais que ela não seja. Pelo uhum, contrário, ela entende que ela existe dentro daquela categoria, que ela pertence sendo aquilo. O que ela vai fazer? Muitas vezes ela vai adaptar o comportamento dela para aquele rótulo para ela poder existir. Então, eu sou chata, então tá, eu tenho que me comportar desde esse lugar de chata. Ela é chata, chata, uhum, chata o tempo inteiro. E vira um adulto chato, porque ela acredita que ela é chata, mas não. Isso foi o que disseram que ela era.
né? E o peso, né? O discurso materno, paterno, tem um poder gigantesco. Então ela acredita realmente que ela é aquilo. E até ela desconstruir isso é muito difícil. Eu lembro que a minha vida inteira eu ouvi que eu era uma criança brava, né? Você é muito brava, você é muito brava, você é muito brava. Ou seja, eu cheguei aqui na Espanha achando que eu era a brava da paróquia, né? E aí eu fui trabalhar na minha primeira empresa e as pessoas falavam, ai, você é tão boazinha, você é uma pessoa tão... não é belicosa, você não gosta de brigar. E eu falava assim, não, você não me conhece, eu sou brava, você que não sabe quem sou eu. Ou seja, eu tava repetindo igual um louro, né? Um papagaio aquilo, e que não é verdade. Eu acreditei que eu era belicosa e muitas vezes eu me colocava naquele lugar de discutir. Eu comprava briga para poder discutir e defender meu ponto de vista, querendo convencer o outro, porque eu era brava. Sim. Grande porcaria, que era uma etiqueta só, um rótulo que colocaram. E até eu me dar conta disso foram muitos anos. Só na fase adulta que eu fui entender isso, entendeu? Perfeito. E tu tocando nesse ponto de fase adulta, hoje, para quem, por exemplo, ainda não tem filhos, né? Vou fazer uma pergunta para mim. Pode fazer. Hoje, para quem não tem filhos e se relaciona, como a gente pode começar a ter mais consciência dessa criança agindo nos nossos relacionamentos, atuando nas nossas relações? Olhando para as nossas reações emocionais automáticas. Que às vezes o nosso parceiro vai ou a nossa parceira fala alguma coisa e a gente reage desproporcionalmente. Que veio daí, sabe? Por que eu tô reagindo com uma raiva absurda ou com uma tristeza? Com o que eu me conectei aqui? Quando a reação é desproporcional, é importante a gente olhar para isso. Outra coisa, olhe sempre pro que você tá falando do outro, né? Que esse é o melhor espelho. Fulano é isso, fulano é aquilo outro, beleza. Então bota teu nome no lugar e experimenta ali, né? Aquela sensação estranha de eu sou isso, eu sou aquilo outro, porque é a melhor maneira da gente olhar para o que isso diz de mim também. Não necessariamente eu vou ser exatamente aquilo, mas aquilo pode estar espelhando algo que eu trago. Pode não, com toda certeza tá. Né? Então eu volto e meia dou aquele exemplo, né? Até nos videozinhos que eu coloco todo dia. Todo dia sai de noite um videozinho, né? Um extrato de uma live minha, normalmente, com uma ideia central, né? E eu falei, há pouco tempo atrás, eu falei dessa questão de atender às nossas necessidades, né? Quando a gente entra num relacionamento a dois, né? E qualquer relacionamento, na verdade, se a gente vem da nossa infância com uma carência absurda de atender às nossas necessidades, porque muitas vezes a gente teve que deixar de atender às nossas necessidades, expressá-las, porque a gente tinha que olhar para o adulto e atender às necessidades dele, e isso é abuso emocional, tá? Porque a criança não tá na etapa de dar, ela tá na etapa de receber. Só que ela acaba invertendo esses papéis, ela vira sustento emocional dos pais para ser amada, né? Eu deixo de olhar para mim, olho para os meus pais e esqueço de mim. E eu levo essa ideia para minha vida adulta, vira um modus operandi. Eu funciono desde esse lugar, sempre olhando para o que o outro precisa e esquecendo de mim. Né? Então eu não percebo os meus limites, eu estou buscando agradar o tempo inteiro, né? Eu busco satisfazer o outro para poder ser amada. Então eu entro num relacionamento e continuo fazendo isso, né? Achando que desse jeito eu vou ser amada, atendendo as necessidades do outro. Só que não, né? Porque no fundo eu estou deixando de olhar para as minhas, eu estou me violentando e o que eu faço? Eu projeto fora a minha carência, o que eu espero que vem de fora quando tem que vir de dentro. Então, recentemente até apareceu um videozinho, né? Eu falando, que eu reclamava muito quando o Fábio, volta e meia, falava essa questão de não, eu quero ir na academia e tal. Eu chegava no dia de trabalho e eu olhava assim pra cara dele, com 3 filhos em casa, o dia inteiro, com a cabeça bum, bum, bum. Eu, como assim na academia? Você tá maluco, né? Você trabalhou o dia inteiro, aí vem a questão do abandono, vai abandonar a gente agora, na hora que você chega em casa? Discussões à parte, a questão é que eu vivia aquela história desde o abandono, né? Por que eu me irritava tanto com aquilo? Porque eu nunca me permitia ter um tempo para mim. Tudo estava à frente, né? Eram os filhos, era a casa, era o mercado, era tudo funcionava, a casa funcionava porque eu estava ali igual uma máquina sem parar, mas eu nunca olhava para mim. Então eu me irritava demais, eu projetava fora, eu esperava que ele me dissesse, não. E ele falava muitas vezes, hein? Vai você na academia. Como eu vou na academia agora que as crianças estão em casa, foram para a escola e sei lá o que. Era culpa demais o tempo inteiro. Então, assim, enquanto você não olha para isso, né, você vai esperar que o outro te ofereça isso. O outro tá ligado às necessidades dele. Se você não for a pessoa que olha para suas necessidades, esquece, não vai vir de fora isso.
é você que tem que atender. Então, hoje em dia eu brinco com ele, eu brinco, inclusive brinco bastante, né? Que eu falo assim, tirei o pé do acelerador, né? Agora eu me permito a casa ficar suja, o que tiver que ficar, ficou no meio do caminho, mas eu venho em primeiro lugar, eu e obviamente os filhos e tal, mas eu em primeiro lugar. Sabe? Então eu tenho um tempo para mim, eu tenho o tempo do meu trabalho, eu tenho que estudar e tal. A pia tá lá suja, beleza, vai ficar suja até a hora que eu puder ela lavar, que eu tiver vontade. Né? Não é mais a prioridade. Eu queria mostrar o meu valor, mostrando como a casa estava organizada, como a casa estava perfeita, como era uma boa dona de casa. E isso não me agregava nada, porque eu me destruía com isso. Perfeito. Inclusive, esse aspecto de tu disse, eu queria mostrar o meu valor. Então, de repente, a tua visão é de que, isso é importante pro outro, mas não para ti mesmo, né? Então, eu vejo que essa maturidade, ela vem para te mostrar as tuas prioridades, né? É esse ouvir a si mesmo e perceber, poxa, mas aquilo que eu estou exigindo do outro, será que eu não posso fazer por mim mesma? Por quanto tempo eu vou ficar esperando que o outro satisfaça? Esse é um pensamento lá da imaturidade, né? Eu fico aqui esperando que ele satisfaça as minhas vontades. Inclusive, tem um conhecimento que eu adquiri que diz que a infelicidade, ela é criada justamente nessa visão imatura de que a nossa felicidade, eu só vou ser feliz se o outro suprir todas as minhas necessidades. Exato. Satisfazer todos os meus desejos. E é aí que a gente cria a infelicidade. Porque nunca ninguém vai fazer por você aquilo que você espera. Só você sabe o que você espera, né? Exatamente. Então, ouvir essa comunicação que está nessa cabeça, tipo, ele tá saindo, ele tá fazendo, ele não tá vendo. Opa, mas peraí. Vamos então pegar aqui ele, olha só, no caso o Fábio, né? Olha só, hoje aqui você pode ficar com as crianças, eu vou sair, eu vou ir fazer tal coisa. Pronto. Exatamente. É apresentar a minha necessidade, comunicar de maneira não violenta, né? Isso acontece muito nos meus atendimentos. Vem mulheres e falam assim, mas eu queria que ele visse. Eu falei, ele não tem uma bola de cristal. Ele não tem que olhar para as tuas necessidades. Você comunicou para ele que você precisava desse tempo. Às vezes vem uma expectativa, não só com o marido, assim, a minha mãe veio me visitar, porque minha mãe mora longe, e a minha expectativa é de que ela ficasse com os meus filhos para eu poder ter uma vida. Aí eu falei, que legal, você falou isso pra sua mãe? Não, aí ela foi passear com as amigas, eu fiquei pau da minha vida. Eu falei, mas se você não fala com a sua mãe não tem que estar ligada nas suas necessidades. E aí a pessoa se enfurece. E aí ela faz o quê? Destila raiva com a mãe. A mãe não tem nada com isso, ela não é responsável por isso. Se você, que sabe da sua necessidade, não fala nada, mas espera desde aquele lugar infantil que algum adulto entenda isso e adivinhe isso, esquece, isso não vai acontecer. Perfeito. E o quanto isso realmente afeta os relacionamentos, qualquer relacionamento amoroso, parental, filhos, qualquer relação. Então, eu acho que o grande ensinamento é olhar para essa comunicação que está na sua mente e perceber o que você pode fazer por você mesma, seja expressar uma necessidade, seja agir em relação a algum aspecto, porque normalmente é a falta de ação. Aí o que acontece? Eu não ajo, e aí eu projeto isso para me sentir menos culpada em relação à minha não ação, né? Exatamente. Então, assim, se eu culpar aqui o outro, aí eu me sinto menos culpada. Essa é a mensagem lá no inconsciente, né? Exato, o jogo da culpa funciona assim. Eu sinto culpa porque eu não faço nada por mim. Aí eu me sinto tão mal com a minha culpa que eu resolvo dividir ela um pouquinho com o outro. Aí faço o outro se sentir culpada, aí me sinto um pouco menos pior, mas não resolveu nada. Ficaram dois culpados, mas não resolveu nada. Exatamente. Eu tô vendo aqui que a Marta colocou uma pergunta, inclusive eu esqueci, a gente engatou e foi, né, Dani? Se vocês tiverem alguma pergunta, acho que a gente consegue ainda responder agora. Vamos ver. E quando existe esse comportamento infantil na frente do filho, o melhor a fazer é ficar calado? O filho pode levar o que foi dito como verdade? Mas o quê? O comportamento infantil do outro na frente do filho, é isso? Bom, eu não sei se é isso, mas eu vou responder como se fosse. Com relação à educação de filho, é super importante a gente tomar cuidado para não desautorizar, né, e diminuir o outro progenitor na frente do filho. Às vezes podem ter coisas que eu não concordo que o Fábio esteja fazendo, ou que ele não concorda que eu esteja fazendo, mas a gente evita. Não é sempre que a gente consegue, obviamente, mas a gente evita ir lá e dar um feedback assim, pô, para de fazer isso assim, assim, não fala isso assim, 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 porque isso tira autoridade com relação à criança. A não ser, obviamente, se o pai ou a mãe está sendo tão sarrafo na criança, não, isso não. Né? Aí eu acho sim que a gente tem que sair. Não, peraí, isso aqui não, dá licença, sabe? Não é para permitir isso. A criança não tem que pagar
né, com relação à tua ira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas às vezes tem um comportamento infantil, às vezes uma disputa entre pai e filho acontece, ou mãe e filho, né? Ah, Uhum. eu não te amo mais. Eu também não te amo mais. E aí fica aquela bobeirinha, você vê que são duas crianças de 7 anos brigando. Isso é muito comum. Tanto com o pai quanto com a mãe, né? Vai falar o quê? Não, vai ficar calado. Você pode até depois, se tiver com vontade, e se for agregar muito, falar alguma coisa, mas isso, normalmente o outro vai se sentir julgado, vai se sentir criticado, e o normal quando a gente se sente julgado e criticado é a gente resistir e tentar se defender. Uhum. Dificilmente a gente está com uma abertura para se olhar e falar, é verdade, foi infantil da Uhum. minha parte fazer isso. Uhum. Não. Ainda mais se está numa pegada de não se olhar, de achar que, o meu filho é muito isso, meu filho é muito aquilo. Esquece, não vai se olhar. Então, Uhum. assim, já que eu enxerguei essa infantilidade, olhe para si próprio, eu vou olhar para mim e ver Uhum. onde eu também sou infantil muitas vezes, para eu estar enxergando aquela situação como infantilidade. Eu acho que é o melhor caminho, na verdade. Perfeito. Para esse olhar, eu sempre tenho a respiração, né? Eu acho que tu pode praticar na tua vida, porque assim, é Sim, tão importante. Se a gente não respirasse, a gente não estaria aqui, né? E a conexão que tem de levar ar para tua mente e criar uma habilidade de ter tempo de reação, né? Ao invés de eu reagir ao impulso infantil, eu sim, consigo respirar e sim, pensar, tá, sim. qual é a melhor ação aqui, né? Então, acho que essa é uma estratégia boa e não só para te aplicar nos momentos difíceis, mas durante todo o teu dia a dia, porque aí tu vai criando essa habilidade de pensar antes de Sim. reagir, né? Sim, Porque isso é uma mudança de padrão de conduta, né? Então, assim, é super importante. No início, como não é o automático, né? O nosso automático normalmente é reativo, é agressivo, né? É de Uhum, falar alguma besteira e tal. Então, eu tenho que estar muito atenta aos gatilhos que vão que vão disparar essa raiva, por exemplo. Então, assim, uhum, se eu já sei que o meu filho, de repente, se recusar a fazer alguma coisa, vai ser um gatilho de raiva para mim, eu já tenho que estar preparado para aquilo. Então não uhum, adianta eu saber estar preparado conscientemente e reagir igual. É sim. importante eu não, peraí, deixa eu já ir me retirando, porque a respiração vai ser um recurso importante enquanto eu não souber me controlar, né, ali na frente da criança. Não dá para Uhum, todas as vezes eu fugir e ficar uhum. respirando, até porque a criança vem atrás da gente, tá, Vanessa? Você vai ver quando tiver filho. Você quer respirar, você comunica com a criança, não, mãe, não está bem, eu preciso respirar, e vem atrás de você, ou seja, não adianta nada, sabe? Não adianta Sim, nada. Então tem que ser um trabalho muito interno mesmo, da gente sim. conseguir se controlar na frente da criança. E ali dá um feedback para ela, né? Porque com Uhum, não é o problema. O problema é quando a criança começa a jogar no chão e fica extremamente frustrada, tá no meio de uma birra e você abandona ela emocionalmente. Você uhum, hostiliza a criança. Ah, vai chorar? Então tá, fica chorando aí sozinha. Isso é uhum, vivido pela criança como abandono emocional. Então, assim, se eu que sou adulto, que tenho recursos cerebrais, inclusive, para me autorregular, para me autocontrolar, não o faço, como é que eu vou esperar isso do meu filho, que é criança, que é pequeno? Né? O córtex pré-frontal já se sabe, só termina de amadurecer, fica pronto lá para os 25 anos. Criança uhum, de 5 anos não tem isso aí, nada, nem começou a desenvolver, né? Tá com o cérebro reptiliano, sistema límbico funcionando. É pura uhum, emoção. Né? Então, a uhum. gente esperar que a criança seja acontrolada quando eu estou descontrolada na frente dela é muito infantil da nossa parte achar isso. Né? É Sim. desequilibrado. Sim, dentro do programa, inclusive, eu trago a respiração como um treino, né, para o teu cotidiano, para te ter mais centramento entre todas Uhum, as coisas que te acontecem. E aí, essa ideia, tipo assim, eu não conseguir lidar na hora, por exemplo, ele estourou, eu estourei, aí beleza, eu vejo três estágios. Tu conseguir contornar antes, né, controlar, uhum. se controlar e reverter, de repente fazer um silêncio e falar sobre a situação depois, ou, né? Porque normalmente quando estoura não tem como resolver Não, nada. não vale a pena. Não, não vale a Então, pena. isso. Então, conseguir controlar e fazer um silêncio, afastar, o que seja, né? Sair, dar uns gritos, eu digo, tem que liberar a emoção às vezes Sim, também, sim, né? E sim. aí tu pode resolver depois. Eu vejo antes ou depois que passou. Então, mas essa opção de negar a situação, eu vejo que nunca é uma boa escolha, né? Uma hora ou outra tu vai ter que encarar ela. E Claro. quando tu nega, normalmente, principalmente na mulher, né? No feminino, que é mais emocional, o que acontece? Tu nega, mas fica aqui na tua cabeça. Tu tá lavando a louça, tu A tá gente fica pensando nisso. remoendo. Tu não consegue se libertar disso, tu precisa resolver. A mulher tem mais uma necessidade ADR, né? De manter o Exato. relacionamento.
Mas é porque a gente não consegue passar. O homem parece, a maioria, né? Não vamos generalizar, mas a maioria passa mais e beleza. Parece Sim, que digere aquilo de uma maneira diferente. A gente não. exato. E assim, isso que você falou é importante, sim. A gente, na hora, no momento do calor ali da discussão, não vale a pena você ficar tentando racionalizar a coisa, né? Vamos tentar chegar a uma conclusão aqui. Não, não, tá todo Não. mundo ali reptiliano, jacarezinho, não vai funcionar. Sim, Em algum momento se pode resgatar esse assunto e conversar. Poxa, o que aconteceu, isso, assim, eu não gostei por isso, por isso. Mesma coisa com a criança, tá? Mesma coisa. Na hora da criança bichinho, esquece. Ela não vai entender discursos racionais, lógicos ali, de educação, porque isso e aquilo. Não vai funcionar. Né? Em outro momento é importante a gente resgatar. É ruim resgatar assunto já ficou lá de escanteio, né? Ruim? uhum, Sim, mas às vezes é justamente o que faz falta para a gente integrar tudo isso. Senão a gente fica guardando, né? Então é exato. jogar, botar para fora, mas de maneira respeitosa. Na hora da crise, o respeitoso esquece, não vai aparecer normalmente. Uhum. Eu vejo que esse é um ponto importante da gente falar, né? Muitas pessoas entram em contato, poxa, quero construir um relacionamento maduro, quero aprender a me comunicar com o meu parceiro, mas aí quando tu traz a importância de resolver esses conflitos, de não deixar passar, claro que tem um sentir, né? Olha só, vou esperar até Sim, amanhã, ou, né, vamos conversar no melhor momento. Mas daí a pessoa pensa assim, agora a nossa relação vai ser só DR. Mas o que acontece? Precisa resolver todos os nós que existem aí para chegar num sim, tempo onde essas discussões sejam mais com intervalos maiores de tempo, né? Então eu vejo que exato. muitas vezes o que acontece, né, Dani? Eu estou aqui num estágio que não tá bacana do meu relacionamento, seja com o meu parceiro, seja com os meus filhos, com a minha família, e aí eu quero vir para cá, num lugar onde, poxa, eu me sinto Uhum, realizada, mais feliz, mais satisfeita. Mas eu não quero passar pelo processo de desenrolar tudo para chegar aqui. Eu quero pular para cá. E aí eu me sim, mantenho aqui. Eu me mantenho aqui, justamente. Mas aí tu não percebe que, poxa, sim, as coisas. Eu costumo dizer que as coisas vão piorar antes de melhorar. Porque é o sim, processo de tu começar a olhar e assumir a responsabilidade e perceber, sim, caramba, né? Tem tudo sim, isso. sim, Mas no caminho vai ficando mais gostoso, porque tu vai aumentando essa crença de, poxa, eu posso, né? Eu sou capaz, sem eu sou dúvida. merecedora, né, Dani? Porque a gente se mantém num estágio ruim e a gente acredita que a gente não é merecedora. Poxa, é isso aqui mesmo que eu mereço, sabe? Essa vida Exato. infeliz, essa... Não, poxa, se tu começa a se movimentar, por mais que é desafiador no processo, tu vai sentindo que tu merece, que tu é capaz e vai ficando mais interessante, né? Tu vai saindo daquela primeira visão de que, poxa, me movimentar é muito difícil, né? Mas tem algo mais Exatamente. difícil do que se manter aí? Existe algo mais difícil do que se manter aí? Eu acho que essa é a pergunta, né? Sem dúvida. Ficar nesse lugar, né, querendo resolver a coisa muitas vezes na hora, isso é muito pior, porque você não vai resolver. Aliás, em vários problemas, em várias questões aqui no meu casamento mesmo, eu era aquela pessoa que queria resolver tudo na hora. E Olha. ficava buscando, só que, claro, eu já ia desde um lugar de ataque, né? Eu Uhum, queria uhum, atacar, eu queria acusar, eu queria brigar, eu queria mostrar que eu estava errado, né? uhum, E não resolvia nada, pelo contrário, intensificava muito mais a crise. uhum. A grande sabedoria veio justamente quando eu comecei a fazer essas reflexões assim, peraí, o que eu vou falar dele, eu tenho que botar o meu nome no lugar. Ai, que Essa tá incômodo que é ótimo. isso. Ai, meu Deus, que ruim. E aí eu calava minha boca. Deixa eu olhar para mim primeiro, né, para depois eu falar do outro. E aí eu aprendi que para mim foi assim, foi uma libertação, Vanessa, uma libertação. Eu aprendi a conseguir me calar nessas horas. E assim, cara, se eu não tô bem para falar nada agora, o outro também deve estar bem. Se ele estiver bem, ele me procura. Eu, nesse momento, não tô afim de procurar, porque eu era aquela que ia atrás, sabe? Pra catucar e ficar querendo saber o que Também. estava acontecendo. E Uhum, aí, assim, a ponto de chegar e ir dormir sem falar, mas assim, desde um lugar assim de paz, sabe? Vou uhum. dormir. Amanhã eu vou estar melhor e amanhã eu Isso, resgato esse assunto. E muitas vezes isso. chega no dia seguinte, você já não está sendo movido por aquela raiva, por aquele ressentimento, aí você se olha e ri. Né? Que infantilidade a nossa, mas beleza. Foi melhor do que ficar discutindo a noite inteira. Né? Uhum. Já varei noite discutindo relação. E é um saco, não Isso. resolve nada, você fica exausto Uhum. e acaba que fica artilharia de um lado e de outro, né? Acusação atrás de acusação. Não resolve. Não resolve. Então, assim, eu acho assim que sair desse lugar de, eu preciso resolver, preciso fazer tudo agora. Não, calma, calma. A maturidade vai vir justamente de você, antes de acusar o outro, olhar para si. Perfeito. Olhar para o que é dali daquele problema, o que é responsabilidade sua? Porque nunca vai ser só do outro.
né? Uhum. E é super difícil às vezes a gente acha, é óbvio que muitas vezes o outro pode vir provocar uma situação, mas espera aí, que o outro venha e seja agressivo comigo e fale algo ofensivo, por exemplo, isso não é o problema em si, o problema é como eu recebo isso. Uhum. Uhum. E aí sim eu tenho responsabilidade. Se eu recebo, tipo, eu e um cara tá maluco e não ligo, beleza. Ok. Já integrou, nem precisou ser integrado. Agora, se eu. Meu Reage. Deus, ele me Uhum. ofendeu, ele foi violento. Uhum. Então, peraí, vamos ver isso. Uhum. Por que que eu tô me conectando com isso? E aí, Uhum. claro, se toda vez meu marido é agressivo, é violento, sei lá o quê, e eu aceito, aí tem que realmente fazer Uhum. uma escolha. Peraí, deixa eu olhar pra isso. Por que que eu também tô nesse lugar de aceitar essa violência reiterada comigo, né? Uhum, perfeito. Já vamos responder aqui a Larúbia, só Hum, trazer essa ideia mesmo na briga normalmente, né, numa discussão de casal, o que uhum. acontece, rola a ofensa e aí um dos comportamentos imaturos é trazer para o pessoal, né, não acredito que ele tá me falando isso, e aí tu Uhum. fica com aquela dor, tu fica remoendo, Sim, mas esse é só é perceber que nesse momento os dois estão inconscientes, né? Estão no cérebro reptiliano de ataque e de sim. defesa. Então, assim, da mesma forma que ele está te atacando e você, essa ofensa da qual você, quando a pessoa me manda assim, como que eu não levo pro pessoal? Percebendo que se tá levando pro pessoal é porque já está aí, né? Não tem como Exatamente. eu aceitar algo externo se não está antes aqui em mim, né? Então, peraí, ó, Internamente, exatamente. olha para isso que ele tá te falando e percebe que você acredita nisso, né? Eu digo sempre assim, no julgamento, por exemplo, né, Dani? O julgamento ele só vai me afetar se eu acredito na ofensa que estão me fazendo, se eu acredito Sem nesse julgamento, dúvida. né? Então, eu acho que esse Sem também dúvida nenhuma. é libertador demais tu construir a maturidade. É doído porque eu vejo que a dor nos move, porque se eu tiver aqui tudo bem, tudo maravilhoso, para que eu vou É, me mover, né? exato. Mas é totalmente recompensador tu perceber que, poxa, tu é responsável, sabe? Da mesma forma que isso pode doer num primeiro momento, tu tem a possibilidade de reverter qualquer resultado na tua vida, né? Transformar qualquer situação. Eu, Exatamente, eu vou ler. exatamente. Tu quer falar alguma coisa? Eu posso ler aqui, ou tu Não, quer pode ler? ler, pode ler. A Larúbia mandou. E quando o marido cria uma situação diante desse desejo e acaba estragando tudo? Eu não compreendi muito Eu não bem. entendi também. Que desejo? Não Larúbia, se entendi você se tem estiver. alguma coisa em cima. É, eu não sei se tem. É, não tem nada em cima para completar, então eu não sei Não tem. realmente. Não entendi a pergunta. Não... É, Eu ia falar alguma coisa, mas assim, se eu não falo na hora, eu esqueço. Acho que eu tô. isso. Eu ia te interromper, mas já esqueci. Alguma Sim. coisa que você falou agora, eu já esqueci. Daqui a Essa pouco ideia de vem. levar pro pessoal, eu queria ter falado antes também. Aí eu Ah, falei ontem. isso, era a questão de levar para o pessoal. Ah, isso do julgamento, isso, tá vendo? Ó, tem que fazer um. Conectou. Isso acontece muito na maternidade, tá, Vanessa? A Uhum. gente, um dos problemas grandes, até quando a gente está mudando esse esquema de educação, é o julgamento externo, né? Essa pressão social de que você vai deseducar seu filho, você isso, você aquilo. E assim, esse julgamento externo, ele só nos afeta porque existe um julgamento interno, de Uhum. dúvida, de culpa. Uhum. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Só ressoa por isso, porque quando você tem certeza e você está confiante do que você está fazendo, o julgamento que vem de fora não te abala em nada. Isso Ah, sempre vai ser assim. O julgamento externo só vai te abalar quando existir um julgamento interno já ali ressoando. uhum, exatamente. A Cláudia está questionando se tem alguma dica de livro para o assunto. Eu gosto de um livro que se chama Inteligência Positiva, do Cesar Chamani. Provavelmente tu já deve ter esse conhecimento também. Eu já ouvi falar, não, mas para qual assunto que ela quer? Porque tem muitos assuntos aqui. Eu trouxe justamente para essa ideia de. Veio agora aqui, porque estava fresquinho na minha mente, Sim, como sim. falou muito de crenças e tal. Esse aborda os sabotadores, né? Essa questão Uhum, vitimista, esquivo. Muitas vezes o teu parceiro tá ali, vocês estão brigando e ele se esquiva, ele não quer resolver essa situação, né? uhum. Tem também a pessoa. Eu dei o nome de paranoico, eu tinha esse sabotador paranoico, que é o quê? Eu vivo preocupada com as coisas que nem aconteceram. Então a Nem gente vai. aconteceram. Então vai Você sair já de está casa, vou pra supondo, você né, tá que vai pensando. acontecer alguma coisa. E isso é importantíssimo, tu ter consciência disso, porque depois, tanto no teu relacionamento amoroso quanto com os teus filhos, imagina, tu vai ser uma mãe histérica, neurótica, né? Tu vai viver ali, Sim, e isso sim. cria situações, né, Dani? Porque a gente tá aqui e a gente tá exposto a riscos, né? Mas o que mais faz a gente viver esses resultados negativos é a criação aqui antes na mente, né? Então, se eu fico criando cenários catastróficos, uma hora ou outra, uma coisa tem que Isso vai acontecer acontecer, exato. para coincidir com aquilo que eu estou criando, né, na minha mente. Exatamente.
Tem um livro que eu gosto muito, que eu acho até ele básico, mas é básico porque eu acho a leitura dele muito fácil, que é Os Quatro Compromissos do Miguel Ruiz, do Dom Miguel Ruiz. Né? E Legal. fala da teoria tolteca, né? É lá uma galera do México, e ele vem dessa linhagem aí tolteca. E os quatro compromissos, um deles é justamente falar, não leve nada para o lado pessoal e não faça suposições, que é outro dos compromissos. São quatro compromissos que a gente tem que assumir com a gente, para a gente ser mais feliz. E ele vai falar de crenças limitantes, ele vai falar de crenças familiares, de inconsciente coletivo. Eu acho que foi uma leitura gostosa que eu fiz assim, há 2 anos atrás, era outubro de 2018, eu estava lendo esse livro. E foi assim, foi esclarecedor demais para mim. Falei, caramba, Legal. realmente, a gente leva tudo pro lado pessoal. A gente Sim. faz suposições o tempo inteiro. Então passa um cara na rua, eu olho, o cara me olha e falo, ai, ele se interessou por mim. Né? Tipo, de onde eu tirei isso, sabe? E aí eu vou sofrer por conta da suposição que eu fiz, porque aí não vai ser nada daquilo. Eu viajei com tudo, enfim. É bem interessante, ele traz vários exemplos, eu gostei muito. Legal, é uma leitura que eu conheço o nome, mas ainda não li. Muito bom esse livro, é muito bom. Ó, eu acho que dá para fechar aqui com essa pergunta, né, Dani? Porque até eu não vi qual é o teu limite de tempo e a gente já passou de 1 hora de Não, já live. passamos, eu tenho 1h10 de live, mas eu tenho que sair. Tá. Eu tenho Acho agenda agora de tarde. ó, dá para responder a Lili aqui, a gente fecha Sim, daí? sim, sim. Me sinto culpada por tudo, o que posso fazer para não sentir isso? Se Lili, conhecer. exato. E olha, onde há culpa não há responsabilidade. Se eu me culpo, eu me vitimizo, eu me coloco no lugar de inação, eu me coloco no lugar de que eu não posso mudar, eu sou vítima das circunstâncias, então eu vou ficar esperando ali a vida mudar para ver se a minha vida muda também. É tudo, as circunstâncias mudam, a minha vida muda. E que o outro mude também. Esquece. Se eu erro e tenho compaixão pelos meus erros e olho e falo assim, caramba, beleza, eu errei e o que que eu posso aprender com esse erro, desse erro? Porque os erros são oportunidades maravilhosas de aprendizado. A gente aqui interiorizou a ideia de que erro não deve acontecer e aí eu sou Exato. castigado, eu mereço sofrer quando eu erro. Né? Então, assim, se eu assumo a responsabilidade pelos meus erros, eu tenho o poder, né, de fazer diferente da próxima vez. Eu não vou acertar sempre, né, em Exato. nenhum relacionamento. Muito menos com o filho, com o marido. Filho, então, nem se fala. A gente vai errar a cada 2 por 3. Só que eu já tenho consciência de que o problema não é meu filho. Muitas questões são minhas, são projeções minhas, porque filho é um espelho. Né? Então, assim, o filho está mostrando, se eu estou com um filho com um comportamento super desafiador em casa, olha para como você tem agido dentro de casa. Olha para o ambiente emocional que você está construindo dentro de casa e que seu filho está crescendo nele. A responsabilidade é nossa. Ah, eu vou sentir culpa, porque muitos posts eu escrevo as pessoas, você trouxe culpa para nós, mãe. Eu falei, que culpa? A culpa está dentro de você. Eu não tenho capacidade nenhuma de gerar culpa em você. É que você sente culpa por si só. E aí eu escrevo uma coisa, ressoa com você e você já leva para culpa. Eu levaria para responsabilidade. Não, peraí. Ah, sim, essa informação é verdade. Eu tenho responsabilidade sobre isso? Tenho. O que eu posso fazer para mudar? Isso é o que te dá responsabilidade. Poder para mudar as coisas. Poder para escolher diferente. A culpa vai te deixar parada. Exatamente. Exatamente. Então é isso, finalizamos a nossa conversa de hoje, porque precisamos finalizar, né, Dani? Muito obrigada pelo convite, Vanessa. Muito, muito obrigada mesmo. Somos gratos, eu também fico muito agradecida de tu ter aceitado. Eu não sei se tu quer deixar aqui, eu não sei se hoje temos, eu estou com o programa Ágape aberto, né, as vagas, se você quiser dar esse passo, assumir a responsabilidade, começar a olhar para você, né, e transformar os seus resultados futuramente. Eu vejo que muitas vezes a gente fica meio paralisado para investir em conhecimento, sendo que é o investimento que mais tem valor, porque a gente leva para a vida, diferente de comprar uma roupa, né, de comprar qualquer coisa que se acaba ou a gente enjoa. Né, o conhecimento realmente transforma. Então, hoje eu estou com as vagas do programa Ágape abertas. E, Dani, não sei se tu tem algum programa disponível agora ou os teus atendimentos individuais, se tu quer trazer para o pessoal, contato um Os pouquinho. meus atendimentos individuais estão voltados para isso. Tudo que a gente falou hoje, isso tudo eu abordo nos atendimentos individuais. Eu vou levar, muitas vezes a pessoa vem para mim por um problema com o filho, mas eu vou levar, porque a gente acha que o problema é do filho, né? Eu vou levar a pessoa lá para a infância dela e entender o que ela está projetando na relação com o filho. E aí a gente vai vendo todas as relações, inclusive com os pais, com o marido, as relações amorosas que essa pessoa teve ao longo da vida, para entender o que foi ressoando aí. E o meu programa Repreendendo Educar, nesse momento, está com inscrições fechadas, mas eu vou abrir brevemente. Vocês vão estar. Quem estiver me seguindo, quem estiver me acompanhando no Instagram, vai. Porque eu fiz um lançamento, abri a 6ª turma em agosto. Então, eu estou preparando já o próximo
para entrar em novas alunas aí, que esse programa ele vai olhar para a educação de filhos, mas sempre fazendo a ponte com a nossa infância. Então a gente vai se ver aí na nossa infância novamente, vamos ter a oportunidade de rematernar a nossa criança. Perfeito. Não tem como tu buscar melhorar um relacionamento com Ah, o tem outro. aluna minha aí, ó, Sui Rafa, sim, é minha aluna, é minha aluna. Não tem como tu buscar transformar ou melhorar um relacionamento com outra pessoa, filho, parceiro, sem antes melhorar o relacionamento consigo mesmo, né? Impossível. Então, aí, gente, essa oportunidade, tá? Quem não estiver seguindo Exatamente. também, que for aqui do meu perfil, possa seguir ela, ficar em contato. E é isso, Dani, te agradeço Muito muito. Foi um prazer. obrigada. Obrigada a todos pelas Obrigada a perguntas, todos pela também. participação. Exato. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente cedinho, né? E é isso, gente. Um beijo para vocês. Até a Beijo, próxima. beijo. Beijão. Até. Obrigada, Vanessa. Tchau, tchau. Beijão. Tchauzinho.